Livro Chamados, Escolhidos e Fiéis, Pedro Donk. Capítulo 5. Tema desta semana: a realeza de Cristo. Meta de hoje: leitura das páginas 80 a 82. O encabeçamento de Cristo. Em Efésios 1:9 lemos: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Esse versículo nos mostra que Deus tem uma vontade, segundo o seu beneplácito, que significa bom prazer. Logo, ele tem uma vontade, algo que lhe dá satisfação. E qual seria ela? Porque ele teria criado o universo, os anjos e os homens. Essa vontade era um mistério que, porém, foi revelado, como lemos em Efésios 3:5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A vontade de Deus foi proposta em Cristo, conforme o versículo 10 de Efésios 1 diz, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Dispensação é um termo grego para economia, e a palavra convergir pode ser entendida como encabeçar. Portanto, Cristo é o cabeça, isto é, o ponto de convergência de todas as coisas. Quando Deus cumprir seu plano, ele convergirá em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Mas para isso acontecer, ele precisa primeiramente encabeçar a igreja. Antes de avançar nesse tema, é importante ver algumas passagens a respeito do Filho. Em Hebreus 1, do 1 ao 2, lemos: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Portanto, Deus constituiu o Filho herdeiro de todas as coisas. Além disso, Deus planejou a criação do universo, mas quem executou o plano? O Filho. Lemos ainda em João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, tudo foi realizado pelo Filho. Essa porção reforça o papel de execução do Filho com relação ao que o Pai planejou. No fim, Deus dará todas as coisas ao Filho como herança. É por isso que os versículos 13 e 14 de Hebreus 1 dizem: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Em Colossenses 1, ao se referir ao Filho, vemos que tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo é a centralidade de todas as coisas. Nos versículos 15 a 18 lemos: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aprova a Deus que nele residisse toda a plenitude. Versículo 19. Isso significa que todas as coisas positivas que Deus criou estão no Filho. A fim de encabeçar tudo, o Filho precisou, primeiramente, reconciliar todas as coisas com Deus. Colossenses 1:20. Hebreus 2:9 diz: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos,
Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Nessa passagem, a melhor tradução para todo homem é todas as coisas. Então, em sua morte, Cristo reconciliou todas as coisas com Deus, fazendo a paz. Agora, tudo está encabeçado por Ele. Portanto, amado leitor, o plano de Deus foi executado pelo Filho. Tudo foi feito por meio dele e para ele. O Filho é o centro e tem a primazia sobre todas as coisas. Colossenses 1,18. Vemos isso também em Romanos 11, do 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Em 1 Coríntios 8,6 nos diz: Todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Tudo o que Deus realiza tem um propósito de tornar Cristo o cabeça sobre todas as coisas. Jesus esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se obediente até a morte de cruz. Contudo, em Filipenses 2, do 9 ao 11, lemos que Deus o exaltou sobremaneira, dando-lhe um nome que está acima de todo nome. Diante de seu nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Cristo foi ungido por Deus para reinar sobre todas as coisas. Atos 2,36. Louvado seja nosso Senhor.